Bom dia, amigos e amigas. Meu canal sempre é utilizado para publicar vídeo das minhas gatinhas, de vez em quando do gatinho que aparece aqui para se alimentar, mas nessa oportunidade eu terei que tocar no assunto que domina as manchetes dos noticiários dos últimos dias. A Polícia Federal está investigando envolvimentos do ex-governador pela Bahia e atual senador Jacques Wagner, né? Envolvimento dele com o caso do Banco Master. Corretamente, porque no governo Lula a Polícia Federal não protege ninguém, nem o presidente, nem amigo, nem familiar. A Polícia Federal tem liberdade para trabalhar. Não é igual no governo do golpista Jair Bolsonaro, que declarou na imprensa que caso algum policial federal fosse investigar familiar ou amigo dele, que ele trocaria o policial, trocaria o chefe da Polícia Federal, trocaria até o ministro da Justiça se fosse necessário, mas que gente dele jamais seria investigada. No governo Lula, não. No governo Lula, a Polícia Federal trabalha sério e investiga quem quer que for necessário. Se precisar, investiga o presidente, se precisar, investiga a própria Polícia Federal, investiga ministros, investiga até eu e você, se for necessário. Você que está assistindo. No nosso caso, com certeza, pode investigar o quanto quiser, que não encontrarão nenhum envolvimento com qualquer crime de qualquer natureza. É natural e é justo que se investigue qualquer ministro, qualquer aliado do presidente, seja ele qual presidente for. Mas o que não é natural é que um ministro como André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro, autorize e determine, né, investigação, busca e apreensão em apartamentos e propriedades que são vinculadas a aliados do atual presidente Lula. No entanto, ele engavete todas as investigações que envolvem Flávio Bolsonaro. Por que André Mendonça protege Flávio Bolsonaro? Por que não autorizar, né, as investigações contra Flávio Bolsonaro? Segundo o jornalista, assim que eu lembrar o nome eu vou falar, tá? Mas da Band News, tem o programa da Band News no final do dia, dados foram extraídos do celular de Flávio Bolsonaro e André Mendonça omite essa informação. Inclusive, manda paralisar a investigação, a Polícia Federal, né? Isso não é natural, isso não é justo, né? Não se pode fazer, tem que investigar todo mundo. Como diz o ditado, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Com relação ao dinheiro encontrado, né, lá no apartamento do Jacques Wagner, o senador deu uma explicação que colocaram sob dúvida a explicação dele, mas é muito fácil resolver. Segundo ele, o dinheiro encontrado no apartamento era fruto de diárias que ele recebia do Senado para viagens que fazia e que essas viagens ele pagava no seu cartão particular, com dinheiro do seu salário, que estava na sua conta corrente, e que aquele dinheiro encontrado era fruto das diárias que ele recebia e guardava, tá? Como cada um guarda seu dinheiro, é problema pessoal de cada um. E para saber se ele está falando a verdade, é muito simples. É só mandar quebrar o sigilo bancário dele e verificar se essas diárias realmente foram pagas com o cartão particular do senador. Se as diárias tiverem sido pagas com o cartão particular do senador e ele tiver a comprovação documental de aquele dinheiro foi recebido como diárias, qual o problema? Está dentro da lei, né? Agora, se não tiver comprovação que ele pagou as diárias com o cartão dele, aí ele tem que se explicar. E tem mesmo. Seja ele senador
pelo PT, pelo PSOL, pelo PL, pelo PSD, pelo MDB, seja ele senador por qual partido for, aliado ou adversário ou até inimigo do presidente Lula e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ou seja lá de quem for, né? Mas o que a gente nota é que um ministro indicado por Jair Bolsonaro, né, o ministro André Mendonça, ele está utilizando do cargo que tem para dar narrativa política para a extrema-direita, porque não manda investigar a extrema-direita, que ele sabe que está atolada até o pescoço com o Bolsomaster, né? Que o Bolsomaster nasceu no seio da família Bolsonaro, né? Da Igreja da Lagoinha, né? Sabe muito bem disso. E ele está dando motivos para criarem narrativa. Basta mandar quebrar o sigilo bancário do senador Jacques Wagner. Faça isso, André Mendonça, e mande seguir as investigações em relação a Flávio Bolsonaro. Não engavete nada. Estão fazendo como fizeram com o presidente Lula quando o acusaram de ser dono do apartamento e ser dono do sítio. Era muito simples provar qualquer coisa. É só ir até um cartório de registro de imóveis e pedir a certidão dos imóveis que estão no nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que são documentos públicos que podem ser entregues para qualquer cidadão. O cartório tem a obrigação de entregar. Por que falaram tanto que aqueles imóveis eram do presidente Lula e nunca pegaram uma certidão de propriedade daqueles imóveis no cartório de registro de imóveis, que se qualquer cidadão pode pegar? Imagina um juiz pode determinar que o cartório forneça esse documento e apresentasse esse documento no nome do presidente Lula. Isso nunca foi feito. E depois não aceitaram que Florestan Fernandes Júnior, né, apresentasse o documento do sítio de Atibaia que demonstrava que o sítio era de patrimônio dele, de Florestan Fernandes Júnior. Quando, né, o apartamento devia uma fortuna de IPTU, e o IPTU foi cobrado da empresa OAS, né? Por quê? O apartamento era da empresa, não era do presidente Lula. Quem foi processado para pagar o imposto foi a empresa OAS. Por que que quando Guilherme Boulos entrou no apartamento para filmar, fotografar e apresentar a realidade do interior do apartamento, que eles falavam que tinha sido feita uma reforma milionária e que ele foi lá, fotografou e filmou para mostrar que o apartamento tinha móveis simples e uma estrutura simples? Por que que tiraram à força Guilherme Boulos lá de dentro e não permitiram a publicação daquelas imagens? Porque era mais um elemento para desmascarar, né, a farsa montada pelo então juiz Sérgio Moro, depois ministro de Jair Bolsonaro, que ele ajudou a eleger, que depois falou que era inimigo político, denunciou, né, atitudes impróprias para um chefe de Estado praticada por Jair Bolsonaro e agora está apoiando Flávio Bolsonaro. Agora é apoiador de Flávio Bolsonaro. Ou seja, obtendo vantagens, ele está junto, né? Basta obter vantagens que Sérgio Moro está junto. É da mesma laia da família Bolsonaro, da mesma laia. Então, meus amigos, olha, temos que investigar todo mundo, temos que ir a fundo com qualquer investigação, seja ela, né, mirando quem quer que seja, qualquer cidadão brasileiro, né, sendo ele autoridade ou não, ninguém está livre, pode estar livre, né, de ser alvo da justiça, de ser alvo das investigações da Polícia Federal, e o presidente Lula dá liberdade à polícia para trabalhar. Doa a quem doer. É isso que eu queria dizer. Então, vamos ficar atentos, não vamos cair em conversa fiada, em narrativas que estão sendo articuladas pela direita, tá? Pela direita do Bolsomaster, pela família Bolsonaro e do seu aliado no Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Não vamos cair nessa, tá?
que o ministro Jacques Wagner tenha a sua condição de se explicar igual todo mundo e que se explique, tá? Mas que Flávio Bolsonaro também seja investigado com a mesma força, nos mesmos rigores da lei. Tá? É isso que eu queria dizer. Obrigado para quem assistiu até agora. Curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Né? Esses vídeos como esse de agora, volta e meia pode aparecer algum. Mas no dia a dia vocês curtiram aquela beleza daquelas gatinhas maravilhosas que moram aqui em casa junto comigo, minha esposa, Bia. Tá? É o que nós vamos ver todos os dias por aí. Curtam, comentem, compartilhem e nos sigam. Tá? Se inscrevam no nosso canal. Tá? Aguardamos vocês todos os dias com as gatinhas. É o que vocês verão frequentemente. Um grande abraço, boa terça-feira, bom resto de semana para todos nós.